Graça e paz. Amém. Não sei se eu consigo enxergar sem óculos, mas eu estou assim, condicionado a óculos. Mesmo que eu enxergue, eu ainda penso em usar óculos, porque passei muito tempo usando, né? Mesma coisa que a máscara, eu já me acostumei tanto com a máscara que quando eu estou sem máscara parece que eu estou nu. A gente se acostuma com tudo, né? Até com o que é ruim, né? Então, irmãos, eu vou tentar pregar sem óculos, deixar o óculos bem aqui, se eu não estiver enxergando eu uso óculos, bem aqui. Próximo domingo, Dia das Mães, né? Dia das Mães, está sendo preparado aí as festividades do Dia das Mães. Já foi encomendado o bolo já? Já, né? Foi encomendado um bolo aí para as mães. O presente individual para as mães está sendo ainda já também providenciado. Então, os irmãos aí, chame todas as mães, né? Porque toda atividade da igreja tem que ser evangelística também, né? Ah, tem uma mãe ali que ela é macumbeira, aquela ali é ateia. Chama, porque é mãe, né? A gente aproveita para dizer, não, vai lá, porque é para homenagear as mães. É uma maneira de procurar ganhar para Cristo, né? Uma alma. Então, próximo domingo, Dia das Mães, 18 horas. Nessa palavra de oferta, eu quero... Os irmãos abrem suas Bíblias no livro Evangelho de João. Evangelho do apóstolo João, como os católicos dizem, São João, né? Eu digo só João, porque os protestantes dizem João, né? O católico diz São João. Mas, pelo sim ou pelo não, é João, né? O apóstolo amado. Depois vou botar o óculos, que não é que eu não esteja enxergando não, mas eu me sinto mais seguro. João 8, 39. João 8, 39. Diz o seguinte: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Então os judeus estão numa discussão muito grande com Jesus aqui. E Jesus está dizendo para eles que eles não eram filhos de Abraão. E aí eles disseram que eles eram filhos de Abraão, sim. Não, nós somos filhos de Abraão, sim. E aí Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Isso é um princípio, né? Os filhos imitam o pai. É um princípio espiritual. Então, como é que nós provamos que nós somos filhos de Abraão? Fazendo as obras de Abraão. Ou seja, agindo da mesma maneira como Abraão agiu, praticando aquilo que ele praticou, seguindo as suas pisadas, imitando Abraão, né? Por isso que tem um versículo que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Porque aqui nesse texto, Jesus vai dizer que nós temos um pai espiritual, que é Deus. Deus é nosso pai. Mas nós temos um pai físico também, que é Abraão, né? E aí ele vai dizer lá, depois, né, que quem é filho de Abraão, também é filho de Deus, por causa da aliança entre Abraão e Deus. E quem é filho de Deus, também é filho de Abraão. Simples assim, né? Mas o princípio é: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Aí eu quero ir lá para o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, para mostrar uma obra que Abraão fez, né? Que se nós fizermos imitando Abraão, estaremos provando que nós somos filhos de Abraão, né? Que esses judeus precisavam fazer também. Gênesis 14, verso 18. Eu não vou fazer assim a exposição do texto todo, porque daria para fazer a exposição de Gênesis 14, é uma história muito bonita, mas só destacar uma obra de Abraão.
Gênesis 14, 18. Diz aí: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa é uma obra que Abraão fez, né? Abraão deu o dízimo de tudo. Depois a lei, que veio 430 anos depois, a lei foi dada para Moisés no Monte Sinai. A lei incorporou o dízimo ao seu arcabouço, né? Mas Abraão viveu antes da lei. E ninguém mandou Abraão dar dízimo. Você vê que ninguém mandou, não tinha nenhuma lei que Abraão mandava Abraão dar dízimo, não tinha Malaquias 3:10 lá. Abraão deu dízimo espontaneamente, pelo menos ao nosso ver, né? E aí, nós também, como filho de Abraão, não pensamos em nenhuma lei para que nós demos o dízimo. É espontaneamente também, né? E essa é uma obra que Abraão fez, que nós devemos imitar para mostrar que nós somos filhos de Abraão. E ainda tem um outro texto que eu quero mostrar para os irmãos, que é Lucas, capítulo 19. Lucas 19, 8. Lucas 19, 8. Que diz o seguinte, também é um outro texto que poderia expor aqui, mas eu vou simplesmente destacar essa parte que eu quero enfatizar, né? Lucas 19, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, irmãos, como é que Jesus se convenceu de que Zaqueu também era filho de Abraão? Zaqueu era um judeu malquista, porque ele era um publicano, na verdade era chefe dos publicanos, cobrador de impostos para o Império Romano. Mas o fato dele ter praticado as obras de Abraão, porque lá Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, né? E aqui, esse novo Melquisedeque, que é Jesus, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, na presença dele, Zaqueu teve esse desprendimento. Ninguém mandou, Jesus não mandou nada. É interessante que para o jovem rico que está no capítulo anterior de Lucas, Jesus disse assim: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas para Zaqueu, Jesus não mandou nada. Zaqueu agiu de maneira espontânea, como Abraão também agiu. Ele disse: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não tinha mandado nada, isso foi espontâneo da parte dele. Aí Jesus disse: esse aí é filho de Abraão. Então, irmãos, então vemos então que para nós sermos filhos de Abraão, nós precisamos fazer as obras de Abraão. E Abraão foi dizimista antes da lei, sem ninguém mandar. E nesse caso aqui, Zaqueu não foi dizimista, foi oferta. Ele era rico, o texto diz que ele era rico, mas a metade da riqueza dele deu aos pobres. E aí ele passou a restituição, né? Que aquelas pessoas que ele havia enganado, roubado, extorquido, ele restituiu 4 vezes mais. Aí Jesus disse: esse aí é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, seja pelo dízimo, seja pelas ofertas, nós devemos praticar as obras de nosso pai Abraão, porque nós temos um pai humano, que é Abraão.
e temos um pai espiritual que é Deus. E aí nós precisamos praticar as obras tanto do nosso pai humano, que é Abraão, como do nosso pai espiritual, que é Deus. O que vamos fazer agora através do dízimo e das ofertas, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nosso Deus e Pai, nós também, Senhor, somos filhos de Abraão. Como Abraão foi dizimista de maneira espontânea, sem que ninguém mandasse, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Zaqueu também, como filho de Abraão, de maneira espontânea, sem ninguém mandar, sem a lei mandar, ele também deu aos pobres metade dos seus bens. Ele procurou restituir aqueles que ele tinha lesado. Então, nesta noite, Senhor, coloca no coração da tua igreja, dos filhos de Abraão que aqui estão, para praticarem pela fé essa obra de Abraão, essa conduta de Abraão, e seguindo as pisadas de Abraão, que é o pai da fé. De tal maneira, Senhor, que assim como Abraão também foi próspero, que essa prosperidade, Senhor, venha sobre todos nós aqui nesta noite, na medida em que também nós imitamos aquilo que nosso pai humano praticou, sendo dizimista e Zaqueu ofertante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, digo 13, Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 10. A cura da mulher encurvada. Me diz o seguinte, Lucas 13, 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então vamos refletir um pouco nesse episódio da vida de Jesus. Essa mulher que estava na sinagoga, como essa aqui, ela tinha um espírito de enfermidade, né? Olha só,
ela tinha um espírito de enfermidade. É o único lugar na Bíblia onde tem essa expressão, um espírito de enfermidade, que geralmente, no Novo Testamento, principalmente, existe a doença ou a enfermidade, e existe a questão da possessão demoníaca, né? Endemoniamento, possuído por um demônio. Geralmente são duas coisas distintas. Mas neste caso aqui, ele menciona um espírito de enfermidade. O que nos leva a refletir o seguinte: essa mulher andava encurvada, ela tinha um aleijão assim nas costas, tipo assim o Corcunda de Notre Dame, eu acredito. De vez em quando eu encontro uma pessoa aí, um homem assim encurvado também, mas eu encontro mais de um, acho que até uma mulher já encontrei encurvado por aí. Então, aparentemente essa mulher, esse aleijão que havia no seu corpo, poderia ser algum problema do seu esqueleto, né? No arcabouço ósseo dela, na coluna vertebral. Tem tanta gente aí, né, que aqui no Acre, pelo menos, eu percebo que tem muita gente com dor na coluna. E essa mulher, eu não sei se ela sentia dor na coluna, mas ela andava encurvada, porque tinha algum problema no seu esqueleto, né, na sua parte óssea. E aí, se ela fosse hoje ao médico, ela iria ao ortopedista, que é o médico que lida com essa parte dos ossos. É possível que iria fazer uma cirurgia como é o nome da cirurgia que tira-se uma... Não é no osso, eu estou falando que corrige ali um negócio no osso, porque a quinta vértebra, não sei o que assim, que tem que tirar, né, para corrigir. Já vi várias pessoas fazer isso aí. E naturalmente o ortopedista iria fazer uma cirurgia para corrigir alguma deformidade na sua coluna vertebral. Só que aqui a Bíblia, como é a palavra de Deus, e Deus sabe o que nós não sabemos, ele diz, era um espírito de enfermidade. Ou seja, aí nós podemos refletir, irmão, nós temos que aprender com a Bíblia, né? Existem doenças aparentemente físicas que são causadas por demônios, espíritos. E aí, aparentemente pode ser uma doença física, mas na verdade não é. Eu imagino até que aquele espírito estava alojado nas costas dela e causava aquela curva, né? Aquele aleijão. Então, nós temos que refletir muito, porque nós somos condicionados pela cultura moderna, pós-moderna, a raciocinar só em termos materiais, né? Biológico, acostumado com o médico, que não leva em consideração o mundo espiritual. Então a gente tem que ter cuidado para que nós não nos condicionemos de tal maneira a essa cultura moderna e pós-moderna, contemporânea, que nos esqueçamos da palavra de Deus, que revela o oculto e o escondido, que ninguém, nem os cientistas sabem, nem médicos, nada, mas a Bíblia revela. Havia um espírito de enfermidade naquela mulher, e tudo indica, irmão, que aquela mulher era crente. Ela estava na sinagoga, ela estava no culto, e aí Jesus viu aquela mulher, diz aí, né? Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele declarou a cura, né, daquela mulher. E aqui ele falou de enfermidade, né? Estás livre da tua enfermidade. Uma enfermidade que era causada por um demônio, um espírito maligno, um espírito de enfermidade. E aí vem: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Agora, sempre que eu reflito nessa parábola aqui, eu penso num texto do Antigo Testamento que eu acho que se encaixa muito bem, que é Levítico 26:13. Vamos ler Levítico 26:13.
Levítico 26, 13. Olha Levítico 26, 13, diz aí: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Ou seja, o espírito de escravidão nos faz andar cabisbaixos, né? Olhando para o chão, e as pessoas livres andam de cabeça erguida, né? E as pessoas que têm um espírito de escravidão andam de cabeça baixa, baixa autoestima, porque no espírito dessa pessoa, ela é escrava espiritualmente, ainda que espiritualmente. Porque eu penso assim, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, declarando extinta a escravidão no Brasil. E de lá para cá, os remanescentes da escravidão ainda hoje lutam, né, para se impor e para ter um espírito de pessoas livres e não espírito de escravo, né? Baixa autoestima, andando de cabeça baixa. É uma batalha, mas é a questão espiritual. Então, não é por acaso que essa mulher andava encurvada, porque Deus nos fez para andar ereto, de cabeça erguida, né? Eu acredito que não precisa ser assim, de queixo, como é que é? De queixo, nariz empinado, porque aí já é orgulho, né? A pessoa orgulhosa anda de nariz empinado, né? Mas pelo menos na horizontal, né? Assim, como eu fui militar durante muito tempo, os militares são treinados a ter uma postura marcial, olhando na horizontal, e diz assim: o militar, ele deve encarar os seus superiores de maneira franca, na horizontal, né? O militar é treinado para não se inclinar e só estende a mão para o superior se o superior estender primeiro. Primeiro o superior estende a mão. Se o superior não estender a mão, o subordinado não estende. A iniciativa do cumprimento tem que partir do superior. Então, é um treinamento para a postura do corpo revelar que você é uma pessoa livre, né? O espírito, isso é espiritual. É um espírito. O espírito, eu sou livre. Mas será que você é mesmo? E essa mulher então, ela andava encurvada porque Satanás havia colocado nela um espírito de enfermidade, para que ela tivesse uma postura. A postura do corpo revela muitas vezes o que há no nosso espírito, ou no nosso coração, né? E aí ela andava encurvada. Satanás a fez andar encurvada, de cabeça baixa. Como a autoestima dela não era afetada, né? Então, isso aqui é muito instrutivo para nós, né? Essa questão aí, que Jesus chegou e libertou essa mulher de duas maneiras. Primeiro ele declarou, né? Mulher, estás livre da tua enfermidade. E depois ele pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essa questão de que Jesus pôs as mãos sobre ela me faz refletir no seguinte: Lucas, que escreveu este evangelho de Lucas, era médico. Lucas, o médico amado, né? Paulo diz: Lucas, o médico amado, está comigo. Então Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo, andava com o apóstolo Paulo, e ele era médico, era um médico grego. Naquele tempo a medicina ainda era muito rudimentar. Aliás, dizem que Hipócrates, né, que o mundo considera Hipócrates o pai da medicina, né? Que não tem nada a ver com hipócrita, mas era Hipócrates, um médico grego, mais ou menos 380 a.C. que ele viveu.
E esse Lucas provavelmente era um discípulo de Hipócrates. Ele naturalmente conhecia algo de medicina. Por isso que os estudiosos dizem que o evangelho que ele escreveu e o livro de Atos contém termos médicos. Só que nesse caso aqui, não foi nada de medicina não, né? A cura ele mostrou que Jesus impôs as mãos. Primeiro ele declarou a cura, né? E depois ele impôs as mãos. É muito curioso que nesse mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus vai fazer a mesma coisa. A gente sabe que Jesus curou de muitas maneiras. Ele curou os enfermos, libertou as pessoas que estavam oprimidas por demônios de muitas maneiras. Mas essa questão da imposição de mãos que ele usou para essa mulher, ela está também em Lucas capítulo 4, verso 40, olha aí. Verso 40. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Novamente a imposição de mãos, né? Ele pondo a mão sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, eu chamo a atenção para esse detalhe da imposição de mãos que Jesus usa para curar essa mulher, porque na grande comissão de Lucas, ou de Marcos, Marcos 16, verso 17, diz assim: Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. E termina dizendo assim: E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ou seja, ele chama atenção para a questão da imposição de mãos, né? Aí eu vou saltar por cima dessa questão aí o líder da sinagoga, que ele era um devoto guardador do sábado. Ele ficou indignado porque Jesus curou essa mulher no dia de sábado. E aí ele tenta repreender o povo, né? Diz: olha, 6 dias há em que vocês devem vir para serem curados, mas não no dia de sábado. Aí Jesus repreendeu ele também. Eu vou ler só a repreensão que Jesus deu no líder da sinagoga. Geralmente era um fariseu. Verso 15: Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então, irmãos, olha só, há 18 anos Satanás mantinha essa mulher presa, através de um espírito de enfermidade. Aí eu fico assim, pensando aqui na nossa cultura atual, né? Hoje, será que Satanás mantém alguma pessoa presa hoje, através de algum espírito? Com certeza, são leis espirituais imutáveis. Eu diria até assim, são causas pétreas, cláusulas pétreas, né? Não pode ser mudado. Leis espirituais. Ainda hoje, Satanás mantém pessoas presas por meio de demônios, porque Satanás, ele é uma pessoa, ele é um anjo caído, só que ele é um querubim, é da mais alta hierarquia de anjos, e ele possui um exército de anjos caídos e de demônios, de espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos enganadores, sob o comando dele. Então, Satanás não é onisciente, onipresente, onipotente como Deus é, mas através dos seus agentes que ele espalha pelo mundo, ele mantém pessoas cativas. As pessoas são escravizadas a ele, porque Satanás é o escravizador. E aí aqui nesse texto, a Bíblia já revela uma maneira como ele mantém as pessoas escravizadas. Nesse caso aqui era um espírito de enfermidade. Uma vez eu pensei assim: rapaz, eu vou procurar na Bíblia quais são os espíritos que são revelados na Bíblia, espíritos que Satanás usa para escravizar pessoas. E aí eu descobri que tem
Vários espíritos, por exemplo, mentira. Eu sei que exatamente eu estou estudando esse assunto agora, sobre aconselhamento pastoral. Eu estou estudando o livro de um psiquiatra cristão e outro livro de um psicólogo cristão, com doutorado em psicologia clínica. E eu estou vendo os conceitos que eles estão emitidos ali, porque além de ter estudado a psiquiatria, a psicologia, eles são cristãos e ficam no dilema entre aquilo que a Bíblia ensina e o que essas disciplinas humanistas ensinam. E aí, é claro que nós temos que pensar o seguinte: uma pessoa que mente, uma pessoa que ela é contumaz em mentir, ela mente compulsivamente. Tem gente que mente compulsivamente, tem gente que mente tanto que ela nem percebe mais que ela mente. Mas mentir se tornou uma segunda natureza. Aí alguém pode pensar assim: não, mas esse problema dessa pessoa ser mentirosa é um problema de caráter, não tem nada a ver com o espírito, é um problema de caráter. Geralmente é mesmo. Agora, a pergunta é: mas não tem um espírito de mentira na Bíblia? A Bíblia não revela que tem um espírito de mentira? Revela. Naquele texto lá, eu creio que é o primeiro livro de Reis, capítulo 21, por aí, que o profeta Micaías tem uma visão, ele vê o trono de Deus, e aí um espírito sai e diz assim: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. E aí Deus diz: vai, porque você vai ser bem sucedido. E ele vai. Aí chega lá, um espírito de mentira foi liberado para falar pela boca dos profetas de Acabe, e eles mentem. Aí eu pergunto: existe ou não existe espírito de mentira? Existe, está aí. Então, irmãos, quem sabe se essa pessoa que é mentirosa, quanto mais ela não está sob a influência de um espírito maligno, um espírito de mentira. Porque Jesus já disse que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Agora, imagine, irmãos, uma nação toda sob a regência de um espírito de mentira. Aí a pergunta é: o Brasil é uma nação que está sob a regência do espírito de mentira ou não é? E aí, irmão, se for, não é só questão de caráter. É questão de caráter? É. Mas é também uma questão de guerra espiritual. Há uma regência espiritual para a pessoa se tornar mentirosa quanto mais. Então eu descobri que tem um espírito de mentira na Bíblia. Mas tem outro espírito que está no livro de Juízes, capítulo 9, acho que é no capítulo 9, onde tem um espírito de inimizade. Deus colocou um espírito de inimizade entre Jotão, a parábola de Jotão, e os seus irmãos, aliás, o meu irmão, que é filho de uma concubina que matou os outros 70 filhos de Jerubaal, Gideão. Aí Deus mandou um espírito de inimizade entre aqueles homens daquela cidade e os meus irmãos de Jotão. E aí eles começaram a brigar. Digo: olha, um espírito de inimizade, um espírito de contenda. Eu acho que Satanás manda um espírito de contenda para atuar entre o marido e a mulher. O marido e a mulher vivem na contenda, na inimizade, na briga. Pode ter um espírito de contenda, tem problema de caráter? Tem. Mas pode ter um espírito de contenda também que está ali na regência, que Satanás está cirandando aquela família através do espírito desse que ele envia. Tem também o espírito de prostituição. O livro do profeta Osés, o profeta Osés fala várias vezes: um espírito de prostituição foi mandado sobre Israel. E aí, aquelas pessoas que estão escravizadas a determinados comportamentos, ela pode estar sob uma regência de um espírito de prostituição. É chamado também de luxúria, o espírito de luxúria. Só que isso aqui que eu estou dizendo tudo, apesar da presença de um espírito na regência, não isenta a pessoa que pratica a coisa da responsabilidade dela, porque Deus não isenta. Tudo que o homem fizer, ou a mulher, seja pela influência de um espírito maligno, de Satanás, a responsabilidade, Deus responsabiliza. A responsabilidade pessoal é sempre nossa.
Não adianta, né? Porque o mundo não entende, não crê, não conhece. Por isso que a Bíblia diz: meu povo está sendo destruído, falta conhecimento. Porque, eu matei aquela pessoa porque um espírito maligno me tomou. Mentira, a responsabilidade é sua. Eu fiz aquilo porque eu tive um surto psicótico. Mentira, a responsabilidade é sua. Deus coloca sempre a responsabilidade no ser humano. Porque a Bíblia diz, né? Não vos veio tentação senão humana. Deus não deixará vocês serem tentados além daquilo que possa suportar, mas juntamente com a tentação dará também o meio de escape, para que possa escapar. A responsabilidade é sempre do ser humano. Essa é a postura de Deus. Aí nós temos que ter cuidado, porque essas ciências humanas, ou pseudociências humanas, elas geralmente tiram a responsabilidade do ser humano. Não, essa pessoa não sabe o que estava fazendo, não. Eu matei mas o psicólogo me deu um atestado de loucura, era louco, inimputável. Irmão, engana todo mundo, né? Mas não Deus, porque é sempre a responsabilidade do ser humano. Então, aí tem. Qual foi o outro espírito que eu vi na Bíblia já? Espírito de ciúme. Capítulo 6, acho que é o capítulo 6, versículo 5 de Números. O espírito de ciúme. Está lá, e a linguagem que o texto usa é assim: veio sobre o marido o espírito de ciúme. É a mesma linguagem que quando o Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. O espírito do ciúme veio sobre o marido ou sobre a mulher. É claro que lá Deus orientou como é que os judeus colocariam à prova se o ciúme do marido era infundado ou não. Era um teste muito difícil, hoje não se coloca mais, né? Então, irmãos, a verdade é que o mundo em que nós vivemos é um mundo cheio de poderes sobrenaturais, poderes espirituais. Só que a nossa cultura moderna e pós-moderna, ela procura ridicularizar, zombar, desacreditar a palavra de Deus, para apresentar um mundo meramente físico, né? Humanista. E aí, irmão, o Satanás deita e rola e ninguém sabe nem que é ele que está lá. Então, nesse caso aqui, o Satanás, Jesus disse, Satanás mantinha essa mulher presa. Eu vi hoje à tarde, eu sou assim, eu sou um admirador de pessoas inteligentes. Eu percebo que Deus, Ele deu inteligência muito grande para algumas pessoas. Tem um YouTube aí, rapaz, aquele cara é muito inteligente, o cara parece um gênio. Eu não me canso de ouvir aquele camarada fazendo análise política, geopolítica mundial. Ele disse assim hoje, existe um livro muito famoso que é A Arte da Guerra, Sun Tzu. Eu acho legal porque em 1975, quando eu estava em São Paulo fazendo curso de sargento da Polícia Militar em São Paulo, teve uma das matérias lá que era sobre Sun Tzu, esse livro, A Arte da Guerra de Sun Tzu. Era um general chinês, 500 anos antes de Cristo ele viveu, e hoje em dia, por todo lugar que você for, está lá na livraria, está lá os livros de Sun Tzu, A Arte da Guerra está lá. Eu tenho na minha estante, só que eu nem leio, faz muito tempo que eu nem leio, às vezes eu podia ler, mas não, deixa para lá. Mas hoje esse YouTube disse assim, ele disse, olha, eu vou citar Sun Tzu aqui. Ele disse, olha, para você vencer uma guerra, você tem que conhecer bem a si mesmo e conhecer bem o seu inimigo. Se você conhecer bem a si mesmo e não conhecer bem o seu inimigo, de 200 guerras que você travar, você vai vencer 100 e ele vai vencer 100. Agora, se você conhecer bem a si mesmo e ao seu inimigo, de 200 guerras que você travar, você vai vencer todas as 200. Isso é o Sun Tzu dizendo. Ele disse, agora, se você não conhecer bem nem a si mesmo, nem o seu inimigo, de 200 guerras que você travar, você vai perder todas as 200. Aí eu disse, rapaz, esse Sun Tzu aí estava sendo inspirado por Deus, que essa sabedoria só pode ser tirada da palavra de Deus, né? E aí eu pensei na hora, em Satanás. Eu digo, olha, nós cristãos precisamos conhecer a nós mesmos. Como é que nós podemos conhecer a nós mesmos? Pela Bíblia. É a palavra de Deus que mostra quem nós somos, né? Geralmente diz assim, olha,
Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu não presto mesmo. Não importa o que eu penso. Se a Bíblia diz que eu sou bom mesmo. Então, é só Deus sabe quem é um ser humano. Então nós precisamos saber quem nós somos e sermos sinceros, né? Os defeitos que nós tivemos, nós precisamos reconhecer. Tenho realmente esses defeitos, mas eu preciso lutar para vencê-los, né? Também devemos reconhecer as nossas virtudes também. Eu digo mais de Satanás. Nós conhecemos Satanás porque ele é nosso inimigo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Nós precisamos conhecer nós mesmos. E precisamos conhecer Satanás também. Eu sei que tem uma parte da igreja que não quer nem falar em Satanás, né? Não falar em Satanás não, porque dizer o nome é invocar a presença. Irmão, naquilo que a Bíblia revela sobre Satanás, nós temos que saber. Porque tudo que a Bíblia revela sobre Satanás é para nos preparar para enfrentá-lo, porque nós estamos em guerra com ele. As astutas ciladas do diabo, é isso aí. Metodé, ele tem método. Nós precisamos saber. E vixe, Ave Maria, eu não quero nem falar em Satanás, que eu não sabia dele, não, falar só em Jesus. Aí tu não conhece Satanás, ele está pronto para preparar todo tipo de cilada para te derrotar, né? Nós não devemos ficar obcecados. Claro que Jesus deve ser mais importante, concentrar mais nele, mas não podemos esquecer do nosso inimigo, que nós temos que conhecer as astutas ciladas dele, porque nós estamos em guerra com ele, não tem para onde correr não. E aí, irmãos, essa mulher aí estava cativa. Espírito de enfermidade. Ainda bem que ela encontrou com Jesus. E Jesus a libertou. E termina dizendo assim: dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E aí eu quero terminar citando segunda carta de Paulo a Timóteo 2:24. Diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Aí está sofredor, mas o significado é paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. As pessoas estão presas. Jesus estava ensinando na sinagoga quando a mulher estava lá. E foi durante o ensino dele que ele libertou aquela mulher. Então Satanás mantém pessoas presas, cativas, através de vários espíritos. E aí nós devemos usar todos os recursos, né? Especialmente os que a Bíblia nos revela, para nós sermos livres, né? Amém. Agora eu vou orar fazendo o seguinte, irmão. A ênfase aí no texto está sobre a imposição, irmão. Eu vou impor as mãos. Vai ser o seguinte: os irmãos podem fazer uma fila aí, e aí vão subir aqui por essa escada aqui e descer por aquela. E eu vou impor as mãos sobre cada um, porque está escrito também, né? Porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados.